Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 2.132 do livro de Estática, que diz o seguinte: ao levantar uma carga da posição B, desenvolve-se uma força trativa T de 24 kN. Está aqui a força trativa mostrada. Calcule o momento que T produz em relação à base O da grua de construção. Então, momento de T com relação a O, tá? A gente sabe que a gente pode escrever um vetor como o módulo dele multiplicado pelo vetor unitário que define sua direção e sentido. A direção e sentido do vetor T é na linha que vai de A até B, né? Então, o NAB pode ser escrito como o vetor AB dividido pelo módulo dele. O vetor unitário pode ser escrito como qualquer vetor na sua direção e sentido dividido pelo seu módulo, né? Especificamente aqui de A para B, a gente tem as coordenadas de A e de B, tá? Então, estão aqui elas, deixo para vocês conferirem se está correto. E aí, a gente usa aquela expressãozinha para o vetor AB, né? XB menos XA na direção I, e a mesma coisa para J e para K, e a gente obtém esse vetor unitário, tá? Da NAB. Multiplicado por T, 24 kN, a gente obtém o vetor T, a tração na sua forma vetorial, que é igual a essa quantidade aqui em kilonewtons, tá? A gente pode observar aqui, ó, o X, o Y e o Z, a gente vê que a componente X da tração é realmente positiva, a componente Y da tração é voltando, né? Então ela é realmente negativa, e a componente Z de cima para baixo também é negativa, tá? Então com isso a gente confere pelo menos os sinais do nosso vetor estão corretos, tá? E aí a gente sabe que o momento da força T com relação ao ponto O é igual a R vetor T. Então a gente precisa definir, certo, o vetor R para a gente fazer o produto vetorial. Nós vamos fazer aqui de duas formas, tá? Primeiro nós vamos fazer o vetor R sendo o vetor ROA, tá? Que é o vetor que sai de O e vai até A. E aí o vetor ROA é 18J mais 30K, tá? Deixo para vocês também conferirem isso, certo? E aí a gente faz o produto vetorial de ROA com T, certo? A gente tem aqui o T e o ROA, faz aqui o produto vetorial, certo? J com I dá menos K, J com J dá zero, J com K dá I, mas como tem um sinal de menos fica negativo, K com I dá J, K com J dá menos I, mas com o sinal negativo fica mais, e K com K dá zero. Então a gente agrupa aqui onde tem I, onde tem J, e o momento M é esse menos 301 na direção I, mais 140 na direção J, menos 83,7 na direção K, kilonewtons vezes metro, tá? Então, observando, mais uma vez, nós temos três componentes do momento, tá? Então, essa força T vai gerar uma tendência de rotação em torno do ponto O, que é razoavelmente complexo, né? Uma composição de três rotações, uma rotação horária em torno do eixo X, né, que tem um sinal negativo, uma rotação anti-horária em torno do eixo Y, né, está aqui o sinal positivo, e uma rotação também horária, certo, em torno do eixo Z, que está aqui o sinal de negativo, tá? Então aqui nós temos os momentos MX, MY e MZ, cada um, certo, responsável por uma composição, certo, uma componente do momento total. Tá certo? A gente pode ver só pela força T, dá para a gente realmente ver que ao ser a força T aplicada em A, ela vai tender a girar a grua com relação ao eixo X no sentido anti-horário, tá? E a mesma coisa vocês podem verificar para o Y e para o Z, tá? Essa é uma das formas de calcular onde o R é o ROA aqui, mas a gente sempre tem comentado que como a força é um vetor deslizante, ela pode ser aplicada em qualquer ponto ao longo da sua linha de atuação. E o vetor R, então, é o vetor que localiza esse ponto com relação a O. Então, esse vetor R não é único, né? Nós pegamos aqui uma opção, o vetor R sendo o vetor ROA. Vamos pegar aqui mais uma, onde o vetor R é o vetor ROB, tá? A gente teria que deslizar a força T para ela ser aplicada aqui no ponto B, né? Então, nós teríamos o vetor ROB.
e vamos calcular qual que é o momento da força T com relação ao ponto O, usando esse vetor R em lugar desse vetor R, tá? Vocês vão verificar que o vetor ROB é 6i mais 13j em metros, tá? O momento é ROB vetor T, que dá, né, ROB vetor T, você vai fazer aqui a distribuição do produto vetorial, I com I dá zero, I com J dá K, e por aí vai, e você vai obter essas quantidades, e aí somando tudo a gente obtém esse vetor momento, tá? Se a gente comparar, ó, a gente vai ver que esse momento no cálculo 2 ele é equivalente ao do cálculo 1, né? Então, uma diferençazinha aqui de 301 para 302, 140 para 139, mas aí são os arredondamentos dos cálculos que a gente faz, tá? Então, tanto faz eu pegar o vetor ROA como pegar o vetor ROB e calcular o momento da força T, que dá a mesma coisa, né? Que dá a mesma coisa. Então, com isso a gente pode ficar tranquilo e escolher o vetor R que seja mais conveniente para o cálculo que a gente vai fazer. Lembrando, o R tem que ser um vetor que localize qualquer ponto ao longo da linha de atuação da força com relação ao ponto O. Qualquer vetor R que você pegar aqui tenha essas características, você vai obter um momento que é igual, claro, tá? Então, com isso a gente fica mais tranquilo de saber que nós podemos escolher qualquer vetor R atuando, né? Localizando qualquer ponto ao longo da linha de atuação da força, tá bom? Então é isso, até a próxima vez.